Olá, então vamos ver o conteúdo da unidade 4. Bom, vetores no plano. A gente vai chamar então de vetor uma representação segundo o tipo de grandeza descrito então acima, aqui ó, nessa figura, tá? O vetor no plano é um segmento de reta orientado. Os vetores eles podem ser então representados geometricamente como segmentos de retas orientados, como flechas nos espaços bi e tridimensionais. Geralmente a gente traz, né, esse vetor AB denotado então pela letra A e B e uma seta aqui em cima, ok? Que corresponde então ao deslocamento do ponto A para o ponto B. A direção do sentido da flecha, ou seja, né, a direção vai especificar, né, esse sentido, né, e o sentido do vetor e o comprimento da flecha que descreve a sua magnitude, ok? Então, a direção e o sentido da flecha especificam a direção e o sentido do vetor e o comprimento da flecha vai descrever a sua magnitude. A cauda da flecha é chamada de ponto inicial do vetor, por exemplo, aqui, ó. E a ponta da flecha é o ponto final, ok? Aqui nesse exemplo, então, se o ponto inicial é V, né, de um vetor V, é A, e o ponto final é B, então a gente pode descrever o vetor AB. Repara aqui, né, que eu tenho um vetor U e um vetor V, né? O vetor UV, né, a soma dos vetores vão estar aqui, ó, conectadas, né, entre o início do U e o fim do V, ok? Os vetores com o mesmo comprimento, direção, são ditos equivalentes. E consideramos vetores sendo equivalentes como o mesmo, né, como mesmo quando estão localizados em posições diferentes. Então, há operações básicas, e como eu falei anteriormente, são nessas operações aqui que a gente vai tentar focar a nossa seção. Então, somar dois vetores, multiplicar um vetor por um número real, né? Somar ou diminuir, né, dois vetores. Então, graficamente, se eu somar U mais V, eu vou ter, então, né, esse vetor aqui que está ao lado, como a gente já comentou. No caso dos vetores na origem, é chamada de regra do paralelograma, que permite, né, essa soma. Então, algebricamente, se eu somar, né, esses vetores, U mais V, como é que eles ficam, né? Então, como eu tenho a composição vetorial de um vetor planar, né? Eu tô falando aqui de um segmento bidimensional apenas, né? Então, ele vai ter aqui, ó, uma posição em X, uma posição em Y, né? Uma posição num plano, outra posição no outro plano. E o vetor V, a mesma coisa, V1 e V2, cada uma das suas posições. E aí, para somar, eu simplesmente somo as posições. Então, eu vou somar, né? Eu vou colocar aqui outra cor, em verde. O U mais o V1, né? O 1 mais V1. E aí, a mesma coisa eu vou fazer, então, para o 2, V2, o 2, V2, ok? Então, essa é a forma, né, com que a gente soma aqui esses vetores. Então, se eu fosse fazer isso traduzido em números, né, se eu fosse somar, né, U mais V, por exemplo, eu tenho que somar 2 mais 5, né? E aí, se eu for somar, aí eu tenho que somar a outra parcela, que vai ser 3 mais menos 1, ok? Então, 3 mais menos 1 é 2, né? Porque o menos com o mais dá menos, e aí eu mantenho o sinal negativo. Aqui, né, eu tenho 5 mais 2. Aqui tá errado, viu? Só corrigindo, ó. 2 mais 5, 7, ok? E aqui, 3 menos 1, 2, certinho. Então, as propriedades, né, de vetores vão responder essa mesma operação, né? Eu posso também, né, ter multiplicação. Então, por exemplo, se eu for multiplicar V por um fator K, 3, por exemplo. Então, eu vou ter que fazer,
praticamente a distributiva, né, desse 3. Então, se o vetor V é 2,5 menos 5, então eu faço, né, 3 vezes 2 aqui, e depois 3 vezes menos 5 aqui. Então, aqui 3 vezes 2 dá 6, e o outro 3 vezes menos 5 dá menos 15, ok? Então, esse aqui, propriedade da multiplicação vetorial. Se eu for, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu for pegar esse exemplo específico aqui, se eu fosse fazer, ao invés de fazer U mais V, eu fizesse U menos V, como ficaria? Então, eu ficaria com 2,3 menos 5, menos 1, tá? Aí, eu ficaria com 2 menos 5, 3 menos 1. Ok? Que isso aqui daria, então, 2 menos 5 menos 3. 3 menos 1 menos com menos mais, então eu vou somar aqui, vai virar 4, ok? Então, a mesma coisa, né? A mesma operação que a gente faz para soma, a gente faz para subtração, ok? Então, aqui já demonstrando, né, soma e subtração aqui para vocês. A multiplicação, né, pelo K, a gente já viu. E agora, né, então, se a gente tem, por exemplo, né, se a gente quiser encontrar as coordenadas do vetor que se inicia em A, 1 e 3, e termina em B, 4 e menos 1, como é que eu encontro isso? Então, eu vou pegar, se eu quero iniciar em A e terminar em B, eu vou fazer B menos A. Tá? Então, se eu quero, então, iniciar, né, em A e terminar em B, eu vou fazer B menos A. O final menos inicial, ok? Ponto final, né? Menos inicial. Porque o que fala aqui, né? Às vezes a gente tem um vetor que não começa na origem, tá? Né? E queremos as coordenadas deles, que são sempre dadas em relação à origem, tá? Observe, então, nessa figura que, então, a origem é AO, né? Então, origem A, que seria, tipo, o primeiro vetor, o vetor A, mais o vetor AB, vai ser igual ao vetor OB. Tá? Então, vai ser igual ao outro trecho. Então, nessa figura aqui, eu tenho, então, AB, que vai ser um vetor XY, hipotético, né? Já que, então, eu tenho, então, A em X mais X, né? Vai ser igual a X em B. A mesma coisa eu tenho, então, para o outro fator, porque eu tenho, então, posições em X para cada um dos vetores, né? A gente entende que sim. Então, A eu tenho posição XA, YA, B eu tenho posição XB, YB. É isso que eu quero dizer aqui nesse momento. Então, as coordenadas AB nada mais são do que o final de B menos o início de A nas posições X, vírgula, o final de B menos o início de A nas posições Y. Ok? Então, para fazer o cálculo, né, do vetor AB, eu tenho que fazer B menos A, ok? E aí, eu faço, então, pego, né, o termo aqui, ó, que tá em B, ok? Menos o termo que tá em A, que aí vai ficar menos 1. Aí, eu pego, então, o termo que tá em B, vem para cá, menos 1, menos o termo que está em A, na posição em Y, ok? Aí, eu fico com 4 menos 1, 3, menos 1 com menos 3, menos 4, ok? Então, foi isso, né? A gente quis dar uns exemplos, né, de soma, subtração. A gente tem aqui mais conteúdos, tá? Aqui, acho que tem mais conteúdos. Ah, não, tem só a moda que a gente tem que ver agora. Tem
a gente tem mais opções desculpa, a gente tem, opa, calminha, aqui. A gente tem mais opções aqui, por exemplo, de sistemas, né? Então, a gente viu até agora em sistemas planares, mas eu posso ter tudo o quê? Em 3 dimensões, né? Ou seja, eu posso ter um vetor U que vai ter uma componente U em 1, U em 2, U em 3. Então, eu tenho aqui possibilidade de 3 dimensões. Eu não sei se eu vou ter o desenho aqui específico, mas eu também posso fazer aqui. Como que isso ficaria, né? Então, ficaria mais ou menos assim, né? Então, eu tenho uma possibilidade, né, de trabalhar com vetores em 3 dimensões, tá? Então, toda vez que a gente tá... Qual que é a grande importância, né, para que quando, né, a gente tem a gente passa, né, esse ensinamento para vocês em sala de aula, né, em um estudo de um cientista agrônomo, principalmente quando você vai trabalhar com coordenadas, né, quando você vai entender coordenadas, quando você vai trabalhar com sistemas vetoriais para avaliação, por exemplo, meteorológica, enfim... Tem uma série de estudos, né, principalmente geoespaciais, que aí você vai precisar fazer esse entendimento com mais propriedade, né, de vetores, né, da ideia de vetores, ok? Então, acho que essa é uma boa, um bom olhar aqui, né, que você tem que ter sobre as coisas. É legal vocês darem uma olhada também, né, desses exercícios, né, fazendo soma, multiplicação por escalar, né, subtração de um vetor. E agora, por último, tem uma propriedade que é o produto interno, né, ou escalar, ou chamado norma, tá, ou comprimento do vetor. Então, em muitas das vezes a gente vai querer entender quanto é esse comprimento de vetor. Como o vetor é um par de pontos, né, nada mais é do que um par de pontos em um sistema, então eu preciso muitas vezes entender qual é esse comprimento aqui. E esse comprimento, a esse comprimento é dado o nome de norma, ok? Norma ou comprimento do vetor. Okay? E ele nada mais é do que a raiz, a raiz quadrada, aqui tá faltando o quadradinho, mas aqui já tá multiplicando U vezes U. Então, eu tenho aqui, né, tipo, eu tenho um vetor V, eu tenho um vetor V que é composto por V1, V2 e V3, por exemplo, tá? A norma, ela vai ser, então, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá? Tudo isso dentro da raiz. Então, ela nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Se for aplicada para um plano... ele vai e pega o plano, né, de 2 dimensões, mas se você vai aplicar para um plano, né, de 3 dimensões, é a mesma história, né, raiz quadrada de todo mundo elevado ao quadrado, tá? Então, aqui também tem um exercício aí de treinamento aqui sobre isso, então é legal que vocês deem uma olhada, tá? Sobre a norma, o que é, né, a norma de um vetor. Aí tem outras propriedades, né, como o produto interno, que vai ser a multiplicação, né, de 2 vetores. A gente não vai cobrar tanto, né, a gente vai pegar leve aqui nesse sentido, a gente vai fazer eu vou dar uma enxugada aqui, né, e nem produto vetorial, a gente também não vai expandir tanto, para realmente dar um alívio aí para vocês, já que a gente teve numa outra sessão, né, um conteúdo mais pesado, tá? Mas a gente traz aqui bastante exercícios com, né, soma, produto, multiplicação, né, por um número e
o exercício de norma, ok? Então, do sistema vetorial era isso que a gente queria passar, né? Então, a ideia central, né, de entender que ele é uma composição de dois números que vão estar, dois ou três ou mais números, né, que vão estar de acordo com o número de planos aqui que eu vou estar trabalhando, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com sistema planar, então a gente vai ter duas coordenadas, né? Mas é interessante vocês entenderem, manipularem esses números aqui, ok? É isso, muitíssimo obrigada e até mais.